Parece que mais um ciclo se encerrou. No dia 31 de agosto de 2025, o episódio 50 da Câmara Gava lançou e com isto, a série chegou ao seu fim. E bem, o que é que eu achei da série? Ela foi boa ou má? É a melhor série da Reiwa, como muitos dizem, ou foi a pior série da Reiwa? É sobre isso que eu irei discutir aqui no canal. Por isso, sem mais demoras, bora discutir sobre o que eu achei de Kamen Rider Gava. E boas pessoal, aqui fala o Poker e parece que hoje chegou aquele dia de fazer a review final de Gava. Discutir sobre o que achei dos personagens, a história, as ideias da série e entre outros. Mas antes de falarmos sobre a série, vamos lembrar um pouco da época de leaks, porque na verdade a época de leaks de Gava foi uma coisa de outro mundo. Começando logo com a revelação do nome da série, que aconteceu em 9 de maio, que ironicamente um dia depois do meu aniversário. Só pelo nome da série já começaram os rumores que seria do tema de comida, por causa da palavra Gav, que dizia ser um trocadilho com o ano de peia Gabu. No mesmo dia tivemos também o primeiro leak do design do Gav e foi praticamente certeiro em quase tudo. De longe, este foi o leak mais certeiro em design até hoje e até apareceram fotos da série a ser produzida onde já se via um bocado da suite. E se juntássemos as imagens que tivéssemos das suítes lado a lado, era praticamente igual, só mudando uns pequenos detalhes. Mas antes disto já tinha havido leaks do Drive e dos Goshisos, também muito próximo do que acabaria a ser revelado futuramente. Mais tarde, até apareceram imagens dos episódios via um streaming chinês e rumores de que a escritora seria a Junko Komura, que, no fim do dia, foram verdade. E quando vi isso, fiquei super animado. Para quem não sabe, Zenkaiser e Wizard são dois dos meus tokos preferidos, que ironicamente foram escritos por ela. E eu no começo, já digo de passagem, não estava muito animado para Gava, mesmo quando estavam a ser reveladas as coisas oficialmente, eu estava um bocadinho para pé atrás, por causa da temática de comida, não me estava a agradar muito. Mas bem, ser a Junko Komura a escrever a série já me deu um bocadinho de hype. Mas pronto, chega de falarmos dos leaks, bora então falar o que é que eu achei da série. Vou começar a dizer que se nunca deve jogar um livro pela capa. A temática de doce chegava, que era algo que no começo não me estava a animar para a série, e foi a primeira vez que me aconteceu isso, no meio de uma franquia onde nós temos samurais de fruta, médicos gamer. Temáticas em Kamen Rider nunca se devem ser julgadas. Mas depois de ver a série levei uma chapada de luva branca na cara, como mencionei antes. Kamen Rider é uma franquia que tu não deves julgar os temas, e Gav era o que a Reiwa estava a precisar. Porque vamos ser sinceros, a Reiwa estava muito fraca em temporadas Rider. Enquanto Sentai estava sempre a fazer coisas diferentes e a ser bom, retirando Gojujutsu. Claro que há temporadas que eu gosto bastante dentro da Reiwa, por exemplo Revice e Gutsert. Eu adoro essas duas temporadas, mas não havia aquela temporada que poderia dizer que era boa, de verdade, assim, pelo lado sentimental. E Gav chegou para ser essa temporada. Mas vamos relembrar um pouco da história da série. Granutos, monstros que vivem secretamente no mundo humano e raptam humanos para poderem usar para produzir doces sombrios. Um dia, Shoma, um jovem tímido e que nunca tinha visto o mundo exterior, e a sua mãe tentam fugir da fábrica de doces sombrios da Thomas Inc., a organização que está responsável pela produção e distribuição de doces sombrios. Durante esta fuga, a mãe do Shoma é apanhada e só Shoma consegue fugir da fábrica, assim parando no mundo humano. Ao chegar ao mundo humano, conhece um rapaz que mostra que são doces, e ao comer um pouco desses doces, ele cria umas criaturas chamadas Goshisos, e assim descobrindo que pode-se chamar Rider Gava, usando os Goshisos. Começaram então a proteger as pessoas do mundo humano, impedindo que as mesmas sejam raptadas por Granutos e transformadas em doces sombrios. Durante os primeiros dias no mundo humano, Shoma quase à beira de desmaiar de fome, conhece Sakitama, né? Uma mulher jovem e alegre, dona da empresa Apipara. É a Sakita que mostra ao Shoma muitos doces, um mundo humano e dá-lhe um trabalho e um caderno onde pode anotar todos os doces que já experimentou ou ainda falta experimentar. E na Apipara existia um cliente recorrente que pedia os serviços da Sakita, que se chamava Anto Karikada, um jovem jornalista que foi acolhido pelo seu chefe jornalista, Yoshi Shioya, e o mesmo inspirou Anto a se tornar um jornalista para descobrir o caso da morte da sua mãe. E mais para a frente, durante as aventuras de Shoma na Terra, mais outro Granuto chega, Rakia, um garoto mineiro que sustenta ele e o seu irmão Komel. Felizmente Komel se viciou em doces sombrios e um dia foi morto por outro Granuto. Por causa desse caso, Rakia envolveu um ódio contra as Thomas prometendo vingança do seu irmão. E para começar o seu plano de vingança, ele consegue arranjar um trabalho nas Thomas. No começo ele luta contra o Shoma e o Anto, mas mais para a frente ele começa a lutar ao lado deles os dois. E em falar em Granutos, não nos podemos esquecer de Dentes Thomas. Antigamente trabalhava para a Thomas Inc., mas depois de ver que as coisas lá não estavam a ir muito bem, decidiu fingir ter morrido e ir para o mundo humano para aproveitar os doces de cá. E claro que Gava não foi composto todo de personagens do bem. Bora falar agora um pouco sobre o lado maligno da mesma.
Stomas Inc., a empresa que produziu os Ossos Sombrios. Após a morte de Bocas Thomas, quem controlava toda a empresa, é Lance Thomas, o mais velho dos 5 irmãos Thomas. Clotas Thomas é a filha mais velha e a mesma está responsável da produção dos Ossos Sombrios. Neville Thomas, sendo o chefe de pesquisa da empresa e o cérebro por trás das invenções tecnológicas. Cheetah e Gypsy Thomas, sendo os irmãos mais novos das Thomas e os mesmos são os gerentes de compras da empresa. E não é só de Thomas que a série tem de vilões. Também tivemos Kazusuga, um cientista que estuda os granutos e que dá a habilidade do One de se transformar em Rider mais para a frente. E claro, também não podemos esquecer que foi ele que criou os Bitter Gaffs. Também tivemos Boca Jaldek, que é o presidente do mundo granuto, e a sua filha Liesel Jaldek, que vou ser sincero, não tenho muito o que falar sobre eles porque o foco da série foi sempre a Thomas Family ou o Suga como vilões. E agora chegou a hora de falar sobre o que eu achei da série. E já posso dizer, ela entrou no meu top 10 séries Riders. O núcleo dos personagens principais como o dos vilões são incríveis e muito bem trabalhados e era isso que a Reiwa estava a precisar. Principalmente vilões, porque estava difícil a Reiwa ter vilões memoráveis. Sim, tivemos alguns casos de vilões memoráveis, mas se virarem para mim e me perguntarem eu de verdade não vou saber responder, iria ter de rever a série e eu não sei se ia apanhar quem é que são os vilões. Mas bem, vamos começar pelo núcleo de protagonistas e como todos os personagens são satisfatórios, até os de suporte são muito bons os personagens, mas bem, bora lá. A evolução do Shoma dentro da série foi algo que eu gostei bastante de acompanhar, como o mesmo nasceu como um fruto de uma relação proibida entre um humano e um granuto, ele sempre esteve sozinho e só tinha a mãe dele em quem poderia confiar. Porque os irmãos dele da parte granuto nunca o aceitaram, mas depois da perca da mãe, ele perdeu tudo isso. Mas durante as suas aventuras no mundo humano, ele finalmente encontra pessoas a quem pode chamar de família. E eu gosto como as roupas dele mostram isso. Quando ainda estava no mundo granuto, eram brancas, e quando chegou ao mundo humano, as roupas começaram a ficar com cores. Também para mostrar que ele estava finalmente livre. E mesmo que ele matasse os granutos, ele ainda confiava que eles podiam mudar. Por isso, sempre que ele ia finalizar algum granuto, ele perguntava sempre se iria largar os ossos sombrios ou decidiria ser finalizado por ele. O Shoma consegue ver luz em todos, até mesmo nos irmãos dele. Quando algum deles morria, ele sentia uma dor porque era parte da família dele no fim do dia. E um outro elemento que eu gosto que está no começo da série é que mesmo que as pessoas que ele salvava ficassem com medo dele por ser um monstro e fugirem do medo, mesmo que isso o magoasse por dentro, ele continuava a proteger os humanos, mostrando que ele é um verdadeiro Kamen Rider. Não importa se for modificado, o senso de justiça tem de estar sempre lá. De verdade, o Shoma é um protagonista super doce. E agora eu reparei, isto não foi um trocadilho, isto está mesmo no guião. Eu nem reparei. Eu fiz um trocadilho acidentalmente. O Ant é outro personagem que eu gostei bastante, mesmo que depois que o arco dele acabe e ficar como um alívio cómico para o resto da série. Toda a construção do arco de confiança entre ele e o Shoma, que começa a ser montado logo no começo da série, é feita uma discussão muito boa, tendo várias reviravoltas, mas no fim, tornando-se muito bons amigos, ou para alguns, muito mais do que amigos, se vocês me perceberem. E o arco dele a descobrir quem é que foi o granuto que matou a mãe dele, também é um ótimo arco para mostrar a evolução do personagem, e mostrar que se a pessoa se arrepender dos seus atos, ela pode ter uma segunda chance. O Uraki, já vou dizer logo no começo, foi o Farmaura da série. A apresentação do personagem foi algo que eu gostei muito, de um personagem que queria vingança a sangue frio, sem se preocupar com quem estava à sua volta, para depois o Shoma lhe mostrar que as coisas podiam ser feitas de outra maneira. E a relação entre os outros personagens e ele é algo lindo de se ver, porque de pouco em pouco ele vai começar a se preocupar com os humanos. O Cocó, principalmente com a Sakita, o que é que falou? Alguém falou? E perceber que eles não são ferramentas para a sua vingança. E vai começar a sentir amargo por o que ele fez antes que conheceu o Shoma. E o sacrifício dele no último episódio, eu fiquei sem palavras com aquela cena. Lindo, mas lindo, senhores. E os nossos personagens de suporte, Sakita e Dente, também são incríveis. A Sakita, ao meu ver, ela serviu como uma mãe para o Shoma, no sentido de mostrar o mundo, introduzir vários doces e entre outros. E a Sakita mostrou que nem todos precisam ser Riders, coisa que a Reiwa via uma pessoa: tu vais ser Rider, não quero saber. É bom termos personagens do núcleo principal que não são Riders. Por exemplo, o Taki, Tachibana, o Ichijo e entre outros. Eles não são Riders, mas conseguem ser personagens muito bons e ajudar os Riders nas lutas ou a dar suporte. E a Sakita, para mim, é a cola que o trio de Gave. Sem ela, este trio não seria o mesmo. O Dente era mais um personagem de comédia e de contexto para o começo da série, mas era um personagem muito divertido e a morte dele foi um momento muito triste em Gave para mim. E sobre os vilões, como disse antes, Gave finalmente fez vilões memoráveis.
As Thomas Family e o Suga foram vilões muito bons, mesmo tendo um certo personagem que fez um tempo de tela a mais na série. Sobre as Thomas Family, eu gostei que eles são uma contraparte do Shoma. Enquanto o Shoma estava a construir a sua família, eles estavam a destruir a deles. A Glot ainda tenta avisar que a família estava a cair em ruínas, mas por causa da ganância e ao poder de todos, ninguém queria saber. A ganância foi tanta que o Niblo chegou ao ponto de até unir forças com o Shoma, só para ter vantagem. Mas bem, no fim do dia não se viu muito, não é? E o Suga nem tenho o que comentar. Que vilão bom! Eu gosto de vilões que mexem com o psicológico dos personagens e ele soube fazer isso muito bem com o Anto. Ele sempre estava a enganar o Anto, mesmo quando lhe deu o órgão para se chamar Ivalan. Tudo foi construído com cuidado para chegar no debate da Freip e o Anto dá uma surra nele de verdade. Eu adorei o Suga. E sobre o Boq e a Liesel? Bem, eles são os vilões mais fraquinhos dentro da série. O Boq ele metia medo e teve uma luta muito boa, mas dava para perceber que ele não seria o vilão final a partir de um certo ponto da série. E a Liesel era só chata mesmo. E adoro como a série tem um ritmo muito bom. Está sempre a acontecer algo dentro da série, o que atrai a atenção do espectador. Até mesmo quando o episódio é mais leve para o nosso trio de Riders, há algo que está a acontecer do lado das Thomas. Assim dá para sentir que a história estava sempre a andar e nunca parava. Mas claro, nem tudo foi perfeito. Alguns dos meus defeitos com Gav é como depois da introdução do Peter Gav na série e a introdução do primeiro, ele não passa tanta ameaça como o primeiro. A essência da Blizzard Subert é inútil, só existiu mesmo para vender o brinquedo. Eu sei, camarada é para vender brinquedos, mas se comprarmos as outras formas do Shoma com ela é meio inútil. Eu sei que deram uma desculpa toda para ela ser usada, mas na mesma, era só o Shoma ganhar algum buff com a Cake King e estava feito. Mas não vou mentir, eu gosto do finisher do Mario Kart de Goshiços. Isso é um muito bom ponto para ela. A falta de um foco no longo da primeira parte da série também incomodou-me um bocadinho, mas felizmente eles resolveram isso depois na segunda metade da série. E acho que são só esses os meus defeitos que tenho com a série, que eu consigo agora lembrar de cabeça. Mas mesmo com esses defeitos, a série continua muito boa. E de episódios preferidos, em Gav tenho 4, que ironicamente são todos episódios de debate de formas. O primeiro foi o debate da Caking, episódio lindo onde o Shoma finalmente percebe que não está mais sozinho e fez amizade com pessoas que pode confiar. O debate da Freip, onde o Ant dá uma surra no Suga e o laço de amizade entre ele e o Shoma fica cada vez mais forte. O debate da Over, que mesmo a luta sendo contra um random, eu gosto que nesse episódio o Shoma lembra-se porque ele come doces e ver todos ajudarem a fazer doces é algo lindo de se ver. O episódio do debate da Pudding à la mode, que é onde o Rocket tem a sua vingança do Grunt que matou o irmão dele, também é muito bom. E antes de acabar, quero falar o quão linda é a cena final de Gav. Ver o Shoma andar de moto até o horizonte fez-me lembrar a cena final de todos os episódios que me Ichigo, onde o Rider no fim do episódio andava de moto até o horizonte para enfrentar o próximo desafio. E é a mesma coisa em Gav. Não é porque a Thomas foi derrotada que tudo acabou. Ainda há muito trabalho a fazer. E com isto tudo, o meu verdito final é que Gav foi incrível. Mesmo que no começo não me tenha animado muito, de pouco em pouco o meu ânimo com a série foi crescendo e no fim do dia entrou no meu top 10. E se fores uma pessoa que não viu a série, eu recomendo muito. Gav é uma série muito boa para novatos na franquia, apresenta muitos elementos que estavam um bocadinho perdidos da franquia e Gav soube restaurá-los. É a GOAT Komura. Não tem como, é a GOAT. Mas bem, hora de dizer adeus a Gav e olá a Zeds e ver o que é que o Yuya vai nos trazer desta vez. Eu estou com medo, vou ser sincero. Mas bem pessoal, já sabem, escovam os dentes, bebam água, comam bem, porque da minha parte já sabem. Podem ir!